Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol no segundo ano. Estamos iniciando mais uma parte, mais um período do nosso ano letivo de 2021. Espero que vocês tenham descansado bem, que estejam aí firmes e fortes para que a gente tenha continuidade nos nossos estudos, tá bom? É, lembrando dos nossos avisos de sempre, esteja em um ambiente silencioso, se desligue das distrações, principalmente das redes sociais, para que você possa ter um maior aproveitamento da nossa aula. Outra dica, expanda a sua tela, clique nesses quadradozinhos que vocês estão vendo aqui na parte em amarelo, para que vocês possam melhor visualizar a nossa aula. Lembrando que nos meses anteriores a gente estudou interpretação de texto e alguns outros conteúdos, né? Na aula de hoje a gente vai revisar um conteúdo já visto no primeiro ano que se chama Los Numerales, que é os números em espanhol. Quando a gente fala em números, pessoal, com certeza vocês devem lembrar aí do relógio, da carteira de identidade, do próprio dinheiro, porque os números estão muito presentes na nossa vida. Em espanhol não é diferente. Assim como no português, eu tenho a divisão desses números em três partes: cardinales, ordinales e multiplicativos, né? Os cardinais, a gente vai ver que são aqueles que indicam uma quantidade, né? E mais à frente a gente vai estudar os ordinais. Então, vamos lá. Quando eu falo nos números em espanhol, eles têm uma aparência muito parecida com o português, mas se diferencia na pronunciação e também na escrita em alguns contextos. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora. Eu vou falar o número e vocês vão repetir para que vocês treinem aí a pronúncia de vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha, os números cardinais de 1 a 15 se diz assim: uno, repitam, uno, dos, três, quatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito parecido com o português, não é isso? Quando eu vou dos cardinais de 16 a 29, eu digo 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Veja, pessoal, que aqui existe uma diferença entre o português. Vocês não acham que está faltando alguma coisa aqui entre o 20 e uno? No português a gente tem a conjunçãozinha er, né, que é 21, e no espanhol a gente não tem, né, não existe. Eles se unem, a gente vai já ver essa regra. Aí, pessoal, já quando eu entro aqui na questão do 30, do 40, aí sim, eu já vou usar essa letrazinha no espanhol, que corresponde ao E no português, que é a Y, né, que é o Yzinho no espanhol. Por isso que eu vou dizer 31, 42, 53, 64 e assim vai. Las centenas, 100 ou ciento, 1000 e 1 milhão. Então veja que aqui é a leitura dos números cardinais, aqueles que indicam uma quantidade em espanhol, certo? Vamos às regras, né? Se emplea la conjunción Y para separar decenas y unidades a partir del número 31, desde que la decena não sea 0 e maior que 30. Então, pessoal, a partir do número 30, né, eu vou utilizar a conjunção ir, que é a letra grega em espanhol.
Lá no 20, eu não uso, na casa dos 20. Eu digo é 21, 21, 22, sem a conjunção. Já a partir do número 30, né, como a regra diz assim, desde que não seja 0 e maior que 30, né, a gente vai falar 31 com essa letrazinha entre as duas palavras. 167. Então, prestem atenção nessa regrazinha para que vocês possam aí usar no dia a dia de vocês, quando vocês verem escrito, em saberem o porquê de ser escrito dessa maneira, certo? Quando eu falo nos números ordinais, eu falo dos números que apresentam uma ordem em uma determinada sequência. Por isso que existe o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno e décimo, porque eles indicam o quê? A ordem, a posição de alguém em algum lugar, de alguma coisa, de algum objeto. Como vocês podem estar vendo aqui, que o lugar ocupa cada um, né? Cada uma dessas pessoas tem a posição na fila. Veja que esse daqui está na posição sexto, certo, pessoal? Se os cardinais indicam a quantidade de alguma coisa, os ordinais indicam a ordem, a posição em uma determinada sequência. Aqui temos os números ordinais, na qual vou falar também a pronúncia. Eu gostaria que vocês repetissem. Diz assim, primeiro, ou primeira, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno, décimo, e assim vai, pessoal. 11º, 12º, né, até milionésimo, como vocês podem estar vendo aqui na nossa tabelazinha. Agora eu tenho um desafio para vocês. Prestem atenção na nossa imagem. Você vai pegar o teu caderno, né, que com certeza você já está aí com ele para fazer as devidas anotações daquilo que você julga necessário da nossa aula. E eu gostaria que você, neste momento, escrevesse aí no seu caderno, pause, né, essa tela, ou print ela para que você possa melhor acompanhar. Às vezes eu vou passar e você não vai ter terminado. Escreva no seu caderno a posição por extenso em que cada criança se encontra da esquerda para a direita. E aí, pessoal, da esquerda para a direita, qual é a posição, a ordem dessas crianças na fila, né, pessoal? Tempozinho para vocês responderem, lembrando que aqui é para vocês colocar os números ordinais, porque indica a posição, a ordem dessas crianças na fila. E aí, o que vocês vão responder? Vocês podem estar voltando na nossa tabelazinha para estar vendo. Então, pessoal, a resposta na nossa tabela seria eu estou aqui em uma posição que me diz que o primeiro da fila seria essa primeira menina, que vai ser primeiro, né? Olha o pezinho aqui. Segundo, terceiro e quarto. Vamos voltar na nossa tabela. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Escrevam em espanhol, pessoal. Então, essa é a ordem na fila em que está cada criança. Tá bom, gente? Agora, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, na qual revisamos um conteúdo chamado Los Numerales, que indicam aí os números que indicam a quantidade e os números que indicam a posição em uma determinada sequência. Eu gostaria que vocês comentassem lá na frequência, né? Vocês não precisam completar o nome
Vocês não precisam colocar o nome de vocês completo, pessoal, isso aqui foi um erro. O que é que eu quero de vocês? Na hora que você for registrar ali a sua participação, você colocar por extenso quantos anos você tem em espanhol. Por isso que você vai utilizar os números. Vamos supor que você tem 15 anos. Olha aqui, você vai colocar por extenso. O que é colocar por extenso? É escrever o número, não é colocar apenas o número 15, é escrever através de letras como é 15 escrito. Então, você vai dizer 15 anos, certo? Se você tem 16, você vai dizer 16 anos. Então, essa é a participação de vocês e a frequência na aula de hoje. Na hora que você for ali registrar a sua frequência, você vai dizer por extenso quantos anos você tem em espanhol, tá bom, pessoal? Esta foi nossa aula de hoje. O meu muito obrigada e hasta luego.